Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Oncológico Instituto Único. Hoje temos um tema especial que nós vamos falar sobre a saúde do homem. Nós convidamos aqui o Dr. Felipe Buré, que é urologista e já um conhecido nosso, né, para nessa data do Novembro Azul falar sobre isso. Sempre junto aqui com o Luciano Flores Belo, É isso aí, André. nessas datas especiais, né? Isso aí, é sempre um prazer, é uma honra a gente estar aqui, uma oportunidade da gente aprender um pouco também, né? E hoje, né, a gente vai falar de prevenção aí, diagnóstico de próstata. Nada melhor do que Felipe para estar falando. Já é um convidado antigo nosso, não é a primeira vez que ele está no podcast. E você aí que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, algo que você queira saber em relação à próstata, à prevenção, escreva aqui embaixo nos comentários que a gente responde com você. Será o maior prazer. Passar aqui para o Felipe se apresentar. Tudo bem, Felipe? Como é que você está? Joia. Muito obrigado de novo pelo convite. Sempre um prazer estar aqui entre amigos para a gente conversar sobre saúde e prevenção. Boa. Que bom. Bom, esse mês você tem bastante demanda, né? E Bastante demanda. eu acho que é uma data informativa importante, mas fala pra gente o que você acha da dificuldade que o homem tem para cuidar da sua saúde, de procurar atendimento, procurar um urologista, né? É, bom, muitas vezes por medo, né? Mas principalmente o preconceito é uma barreira muito importante, mas que a gente tem vencido ao longo dos anos, né? Acho que esse é o principal obstáculo, mas alguns homens, ainda que relutantes, já têm começado a procurar com mais frequência o urologista. Acho que a geração mais nova tem começado a se conscientizar mais e a cuidar mais da saúde, né? A gente tem Exato. visto É. várias reportagens aí, inclusive, além dos cuidados de prevenção, cuidados físicos. É uma primeiro jovens aí que reduziram o consumo do álcool historicamente. Então, acho que a gente está vendo uma mudança nessa nova geração que vai Exatamente. refletir muito na saúde, né? Uma coisa importante também a desinformação era mais um obstáculo enorme, né? E hoje, graças a iniciativas como essa aqui, a gente tem combatido esse problema, né? A população cada vez sendo mais bem informada, as pessoas já têm essa conscientização e têm procurado mais os Eu, serviços eu de vejo assim, saúde. Felipe, o que que você acha, na sua visão, assim, que traz o homem a ter essa dificuldade em fazer o exame? Né? Eu não sei se a proporção é a mesma das mulheres, eu acho que a mulher, ela acaba procurando mais, hein, André? Quando a Mas, gente fala com certeza. de mama, eu pelo menos no mês passado trabalhei bastante, o consultório ficou cheio. Eu não sei, assim, a sua visão de urologista, como é que é isso aí? O que que leva o homem a ter medo de fazer o exame de próstata? Principalmente, nós vemos que tem um preconceito muito grande com relação ao exame, né? O exame físico da próstata é feito com um toque retal, né? Além do exame de sangue, além dos exames de imagem. Mas ainda hoje se preconiza que seja feito esse exame físico, que é o que sempre afastou muitos homens aí do... Isso é uma pergunta frequente Frequente, no né? consultório, quando, ou na roda de amigos, né? Me perguntam, não tem outro exame que substitui o É toque isso. para o homem? Vou passar para você aí a bola. Essa pergunta é constante no consultório, né? Isso, inclusive, tem sido debatido na comunidade científica, né? A gente tem o Congresso de Urologia que acaba acontecendo agora no novembro, né? Nessa próxima semana, isso tem sido cada vez mais discutido, mas ainda hoje o que se preconiza é que seja realizado, sim, o exame de toque, né? Não tem exame que consiga substituir. Nós temos ferramentas que vão ajudar a compor. É claro que isso é mais uma coisa para a gente evitar o preconceito que os homens têm com o exame. Mais importante é que o homem passe pelo urologista, né? Faça os Uhum. exames. O exame físico, que ao qual os homens têm tanta aversão, é uma parte da avaliação, né? Mesmo que ele não vá fazer esse exame, o médico nenhum vai obrigar o paciente a fazer Uhum. algo que ele não Que ele queira, não queira. né? Então, existem outras formas da gente avaliar também. Talvez não de forma tão completa, mas
você vai conseguir ter uma boa... Essa que é a minha pergunta, Felipe, porque hoje é o que o André falou aqui mesmo. Hoje eu vejo, às vezes, marido de paciente, e vocês que estão, né? Aham. O André, que é oncologista, fala assim: doutor, esse ano eu já fiz meu ultrassom e meu PSA. Então, Aham. assim, PSA, para quem não sabe, é aquele exame de sangue que, quando está aumentado, pode ser um fator de risco aí para o câncer de próstata, né, Isso. Felipe? Mas, assim, é eficaz? A pessoa fala assim: não, eu não quero fazer o toque, eu quero fazer o ultrassom e o PSA. Você acha que isso seria eficaz ou não? Ainda é o toque. É eficaz. É eficaz. São exames extremamente importantes, Aham, né? Nós vemos que o PSA, ele mudou completamente como a gente avalia e trata câncer de próstata, né? Isso, algumas décadas atrás, quando ainda não havia sido descoberto, é, acabava se percebendo a doença em fases mais avançadas, né? Muitas vezes o PSA é a primeira coisa que vai alterar. antes mesmo do exame de toque, né? Digamos Às assim, vezes, né? sim. Uhum. Então, nós orientamos o paciente a fazer o exame de toque e o PSA, Certo. porque você pode ter situações em que tem alteração do PSA, mas está com o toque normal. Aham, Uhum. Mas o contrário também acontece. Pode haver uma situação com um toque alterado e o PSA normal. certo. Felizmente, são Uhum. situações de exceção. Mas, Vi uma vez uma frase do Drauzio Varella, que é um oncologista conhecido, e aí, para vocês que estão assistindo aí, e realmente ele falou, o toque da próstata, ou seja, o toque retal, não foi feito para dar prazer ao homem, e sim Mais para ou o menos. diagnóstico. Então, assim, ninguém vai achar que é agradável para a mulher ir fazer o exame Também. ginecológico e para o homem também, mas faz parte da prevenção. isso. E como o doutor Felipe falou, o número de pacientes não altera o exame de sangue, ou seja, pode ter câncer e não aumentar o PSA. E aí a gente parte para quando toque mais de 10, 15% dos casos pode acontecer isso, né? De não ter. Exato. Exatamente. É nessa proporção. Né? E, Felizmente, é a menor parte, mas existem essas situações, Tá né? certo. Felipe, e fator de risco? Existem fatores de risco? Você fala assim, você olha para aquele cidadão e fala assim, não, esse aqui tem um risco maior de ter câncer de próstata ou não? Não existe. Tem alguns fatores? Existem, Tem. existem fatores de risco bem conhecidos, né? O câncer de próstata, ele tem uma herança genética muito importante. Então, histórico de casos de câncer de próstata na família indicam que o paciente pode ter um risco 2 vezes maior de Entendi. desenvolver a doença em algum momento da vida. O avançar da idade também, né, é um fator muito importante. E a ascendência da raça negra, né, Certo. são os 3 principais fatores genéticos associados ao câncer de próstata. Existem também outros fatores, não tão fortes, mas não menos importantes, são fatores comportamentais. O sedentarismo, obesidade, né, e hábitos alimentares ruins, né, com uma dieta rica em gordura, rica em carboidratos, também está associado, né, a casos de câncer de mais alto risco. Certo. E no caso, cigarro, bebida alcoólica, tem a ver? Na mama a gente tem uma relação pequena, mas ela existe. Uhum. E na próstata, tem relação? Por exemplo, o fumante, ele tem uma chance maior de ter câncer de próstata ou não tem? Não, muitos tumores urológicos têm Tem a o ver, né? cigarro como fator de risco, mas não o câncer de próstata. Legal. sim, bexiga é muito importante, Bexiga, né? bexiga é o principal, né? Idade, que idade o homem deve procurar urologista? Olha, isso talvez varie um pouco de acordo com a bibliografia, mas as diretrizes da Sociedade Europeia e Brasileira de Urologia recomendam a partir dos 50 anos, para todos os homens começar a fazer esses exames. Uhum. Mas para aqueles que têm histórico familiar, né, ou ascendência da raça negra, precisam começar a partir dos 45, né, E por ter esse fator de risco sim, da começar começar mais antes, cedo. né? Exatamente. Raça negra é importante lembrar, porque muitos também esquecem e vão aos 50 anos e devem realmente começar antes pelo risco maior, né? Exatamente. E, sim, e sintomas? Quais são os principais sintomas aí que você vê no dia a dia? Porque a gente tem descrição de um monte de sintomas, né? É, Mas a prática diária que nos guia, né? Na prática, o que a gente vê é que o câncer de próstata, ele não dá sintoma nas fases mais iniciais. É um câncer
assintomático, né? Na grande maioria das vezes. Em fases mais avançadas, ele pode cursar com alguma dificuldade para urinar, né? Sangue na urina. Quando está nessa fase já está avançado, né, Felipe? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou urinando bem, é o que a gente fala do jato, né? Mas às Isso. vezes é a hipertrofia da próstata que faz isso, né? A hiperplasia que a gente fala, né? Exato. Então, assim, ele perde a força do jato. Isso é um dos sintomas que o homem tem que tomar cuidado. Pode ser relacionado a câncer também, né? Pode ser relacionado ao câncer. Mas como você falou, na grande maioria das vezes, esses sintomas urinários estão mais associados à hiperplasia prostática. Aham. E O com a que- idade ela pode aumentar, ficar maior um pouquinho, né? Isso. É mais comum ter hiperplasia do que ter câncer. Aham. Né? Fala Então, pra gente O que que está nos é? assistindo o que é hiperplasia prostática, que é uma coisa super comum também, e todo mundo acha que pode ser câncer. também faz parte da rotina do urologista, né? A próstata é um órgão que fica embaixo da bexiga, né? Ela produz a maior parte dos líquidos que vão compor o sêmen. Então, a uretra passa por dentro dela, né? O nosso canal urinário. Conforme a próstata cresce, ela acaba espremendo, né? A uretra, apertando o canal urinário e causa essa dificuldade para urinar. Certo. Né? É, E é comum, né? é Depois dos muito seus comum. 50, 60 anos, isso é... E aí, como é que você diagnostica? Geralmente, o paciente vai ter sintoma muitas vezes sobe o PSA, que é um sintoma também do Também câncer de próstata. Então, Aham. como é que o paciente chega lá no seu consultório com PSA alto, assustado, e aí como é que você vai informar, vai fazer os exames diagnósticos, tudo? Muitas vezes o nosso trabalho no consultório é tranquilizar o paciente, né? O PSA, ele é um antígeno específico da próstata, mas não é específico de câncer. Existem alterações, como a hiperplasia, às vezes uma inflamação da próstata, uma infecção urinária, também podem aumentar o PSA. Então, nem tudo é motivo para Nem tudo é desespero. motivo, né? Sim. Falando em PSA, qual que é a recomendação aí pro homem que vai fazer o seu exame de PSA no laboratório? Que tem algumas recomendações para que não tenha que repetir depois, deu falso positivo, tudo. Normalmente, nós solicitamos ao paciente que fique um período, né, 3 a 5 dias, evitar relação sexual, né, evitar atividades que possam causar compressão perineal. O que é? Andar de moto, andar de bicicleta, andar a cavalo. Uhum. Né? Tem alguns estudos que mostram que essas atividades podem aumentar um pouco o PSA. Essa que era a minha dúvida, sabia, Felipe? Porque às vezes da relação sexual até a gente entende, né? A função da próstata aí também na relação. Mas aí fala assim, tem que não pode andar de bicicleta, não pode andar a cavalo. Mas é porque massageia, faz algum tipo de situação na próstata que aumenta o PSA, é isso? Comprime a região do períneo. Sim. Né? Essa região que, conforme a gente está andando de bicicleta, né? Às vezes, Aham. quando anda por muito tempo, pode acabar incomodando. Aquela região é o períneo. Aham. E a próstata fica próxima daquela região. Aham. Então, você pode ter uma liberação maior do PSA, que é produzido na próstata, né? Ele é liberado para a corrente sanguínea. E tinha... Diferente do que alguns homens pensam, então, andar a cavalo, de bicicleta, de moto, isso não aumenta o risco de câncer. Exato, né? isso é um mito comum um perguntar. mito, né? A gente fala que é uma alteração falsa do PSA, né? Um falso positivo. Até o fato também, acho que é um mito também, né? Que as pessoas falam assim, não pratica sexo mais, tem uma chance maior de ter câncer de próstata, né? Então, isso também é um mito, né? É um mito. Eu também já escutei esses detalhes. Você sabe, doutor, mas também já ela não está lá essas coisas, é perigoso ter câncer de próstata. Né? Não é bem assim, não. Não é bem assim. Não é bem assim. E o paciente tendo suspeita, aí foi no consultório, tem esse PSA alterado, às vezes o toque é normal. Você tem que usar o ultrassom, que o Luciano falou, né? Geralmente transretal, que é melhor, né? Ou ressonância, né? O ultrassom pode ser feito transretal ou abdominal, mas o ultrassom nós usamos muito para avaliar a parte de sintomas miccionais, né? A hiperplasia, relação anatômica da próstata com a bexiga. E é muito útil, é imprescindível que a gente faça, mas ele falha um pouco na hora de avaliar o câncer. Então, não é o que a gente está buscando.
o toque e o PSA são essenciais, mas a ressonância que você comentou é a ressonância multiparamétrica da próstata, né? É um exame que tem nos ajudado bastante na avaliação dos pacientes. Sim. E muitas vezes pode evitar uma biópsia desnecessária, né? Sim. Felipe, assim, no seu consultório, tem tido, assim, diagnóstico, é lógico, né, de câncer de próstata, mas é mais inicial, mais tardio, como é que é isso? Se tem diferença no seu consultório e aí no Sistema Único de Saúde em relação a diagnóstico de câncer de próstata? Bom, a gente consegue perceber alguma diferença, né? Trabalhando no hospital universitário. Aham, A dificuldade de acesso à saúde dos pacientes muitas vezes impacta no resultado final. aham, Mas, felizmente, a gente tem tido, sim, uma melhora no atendimento do SUS. aham. Tá? Algumas políticas públicas têm melhorado bastante a qualidade do sistema público de saúde. Mas quando a gente tem um diagnóstico precoce, as chances de cura do câncer chegam a 90%. Então, é a grande maioria dos Ótimo, casos, né? ótimo. Uhum. Felizmente, são poucos os casos que a gente vê que E como é tem que é uma esse gravidade tratamento? Eu vejo assim, eu acredito que no começo talvez nem precise fazer quimioterapia, nada disso, né? Mas como é que seria esse tratamento, assim, também, do diagnóstico precoce e do diagnóstico mais tardio, assim? Qual que é a diferença de você fazer o diagnóstico mais cedo? A diferença está justamente na forma de tratar e as chances de cura, né? Porque nós temos algumas ferramentas diferentes para tratar o câncer de próstata. É a cirurgia, que Cirurgia? pode ser aberta ou por via robótica, é a radioterapia, os bloqueios hormonais, né? Uma terapia de deprivação androgênica, que nós chamamos. E existe a quimioterapia também. Por câncer de próstata, acaba ficando para alguns casos mais avançados, né? Uhum. Com metástases, né? Quando o tumor começa a espalhar. Mas para o câncer de próstata localizado, a gente fica com essas opções aqui, né? Entre cirurgia, radioterapia e bloqueio hormonal. Uhum. Muitas vezes nós deixamos o paciente à vontade para participar Ah, da decisão do aham. tratamento, né? A gente precisa... o que é preconizado é que você informe o paciente sobre cada As possibilidades, possibilidade, né? Os vantagem e efeitos desvantagem de adversos. cada um. Exato. Uhum. O paciente tem que entender para ele poder participar da decisão do tratamento, É, né? é. Nas fases mais iniciais, muitas vezes ele pode optar ou por fazer a cirurgia ou por fazer a radioterapia, Sim. né? E a gente tem até em pacientes de grau muito baixo uma observação, né? Que hoje, para muitos pacientes, isso é uma loucura, né? Mas é uma coisa bem aceita no mundo já, né? É. Ou seja, pacientes com Gleason, que é uma classificação de risco, já tem outras classificações mais novas disso, É. justamente quando é baixo, de acompanhar isso aí de perto, né? Porque tem paciente que se perdeu quando o segmento é um problema, mas Sim. se o paciente realmente não quer operar pelo efeito colateral, o risco é baixo de uma metástase, muitas vezes idoso, né? Vai acompanhando aquela lesão e se subiu o PSA ou se for necessário uma nova biópsia, Aí, refaz. no caso, não faz a cirurgia e faz, digamos, o bloqueio hormonal Ou e nada. acompanha ou não faz, só É. observa, Não, né? nessa situação não faz nada. Olha Você só. continua fazendo os exames, só que passa a fazer com uma frequência maior. Eu né? vejo esses dias também, se eu não me engano, tem uns 15 dias atrás, eu li um paper também da mastologia de carcinoma in situ, André, Uhum. que dependendo do grau, dependendo da extensão do carcinoma in situ de mama, e daí estou falando de mama, só acompanha. Então, assim, Então, mesma não- similaridade na mesma próstata, né? similaridade, né? É o mesmo E raciocínio. o trabalho está mostrando que não faz diferença. Se Sim. você operar ou se você só acompanhar, desde que seja um acompanhamento de perto mesmo. Isso. Mas tem que, eu não sei, eu já sou o Felipe é mais jovem, né? Médico mais jovem, a gente é médico mais das antigas. A gente ainda acredita muito aí no tratamento, cirurgia, químio, mas é assim, vai mudando, né? A medicina vem É. mudando, vem atualizando, cada E- vez, né? Exatamente. E tem os pacientes também entram, quando você falou dessa decisão, muitos pacientes no tumor de próstata, vai no urologista, vai no oncologista, ou ao contrário, vem primeiro aqui, depois Aham. vai lá. E aí muitos vêm realmente para perguntar o que vai fazer.
E sempre nesse Entendi. medo, né? Tem paciente que fala, eu não quero ficar com tumor, não quero irradiar, mesmo que o tratamento seja similar, né? E Uhum. outros ao contrário. Não, eu não vou irradiar, que eu não quero ficar com esse tumor aí dentro enquanto espera a radioterapia agir, né? Acho É, que é isso que você vê no dia a dia também, né? exato. Olha, é uma briga frequente, André. Radioterapia e cirurgia, né? O Felipe é cirurgião, né? Eu não É, sei. E você, Felipe, o que que você acha em relação a tratamento? Comparando, vamos comparar esses dois tipos de tratamento, que eu acho que é o principal. A cirurgia, Sim. né? Independente se é por vídeo, se é aberta, se é robótica, ou radioterapia aí da próstata. O que que você diz aí de um tumor inicial, né, André? Vamos, vamos, exato. vamos, vamos, vamos colocar assim um tumor inicial. Sim. É, é claro que existe o viés do cirurgião, mas Sim, isso que eu é, falo. a minha preferência de tratamento é por um Cirurgia. tratamento cirúrgico, né? Especialmente quando a gente pode hoje usar da tecnologia robótica, né? A cirurgia robótica tem melhorado muito o resultado funcional. Quando nós olhamos essas opções de tratamento, seja a cirurgia aberta robótica e a radioterapia, se você for parear, a chance de cura vai ser a mesma. Vai depender muito do grau de malignidade do câncer. Aham. Mas tendo um risco de recidiva, de o tumor voltar, me parece uma opção melhor você fazer a cirurgia primeiro e ter essas cartas na manga para usar no caso de uma recidiva. Esse costuma ser o meu raciocínio na Uhum. hora de tratar o doente. Eu tive um paciente que ele teve um diagnóstico jovem, Sim, com Gleason baixo, e ele vinha acompanhando porque queria ter um filho. certo. Então, depois a esposa engravidou e aí sim Ele ele fez o foi tratamento. fez a cirurgia. Mas tem isso tudo na vida, né? Não é matemático, tem essas É, situações. E isso é, o paciente era jovem, ele não tinha um Gleason alto, depois que ele acabou optando pela cirurgia mesmo. Então a gente tem isso aí, a gente nessas interessante. decisões, né? A família entra muito, né, Felipe? Entra muito. A, É, a idade, esposa. é importante isso. Eu gostei dessa colocação sua, André, porque a gente coloca, para vocês perceberem que medicina não é uma ciência exata, né? A gente tem trabalho, mostra, mas é uma decisão que você toma junto com o paciente, junto com o familiar, porque você coloca ali e expõe, né, Felipe? Porque Isso. qualquer caminho que seguir vai ter coisas boas e coisas ruins, vai ter vantagem e desvantagem, digamos assim, né? E eu concordo quando o Felipe falou de deixar, de começar, se tiver condição, fazer cirurgia, porque ainda você tem a possibilidade de uma radioterapia depois, se caso for necessário, né? Isso. E os efeitos colaterais, Felipe, assim, da cirurgia e da radioterapia, eles são muito semelhantes? O, São a- o muito medo maior do homem é semelhantes. a impotência, né? Eu acredito. É Acho o que o principal medo medo é do o homem. principal problema é esse. A mulher é queda de cabelo nos Isso, tratamentos e no isso. homem E o impotência. homem é impotência. Ele sempre pergunta isso, né? Já é bem conhecido, né? O fator de risco mais conhecido da cirurgia é a impotência. A, a taxa de cura é semelhante, né? Como a gente comentou, e os efeitos colaterais também são bem parecidos, né? Eu explico para o paciente que a impotência, né, e a incontinência urinária também são Eu, sintomas efeitos adversos do tratamento do câncer de próstata, né? aham. Porque se esse paciente for fazer um tratamento clínico, às vezes pode precisar de um bloqueio hormonal, isso certamente vai afetar Vai acontecer também, né? a sexualidade, Sim. né? Vai afetar a potência, afetar a libido. Uhum. Então, eu falo, você tem que escolher o seu difícil. Qual É, difícil você quer enfrentar? é uma questão, né, da impotência na cirurgia, é que o paciente não perde a sensibilidade, né? Ele perde a capacidade de ereção, né? Isso, a Então, sensibilidade permanece. muitas vezes as técnicas de prótese, de outros tipos para impotência, é muito efetiva, já que ele continua tendo sensibilidade, né? Sim, esses efeitos colaterais do tratamento tem, tem como você manejar, Uhum, né? Isso que é importante também ter em mente, né? Não é uma sentença de um uhum, problema permanente, né? A gente tem tratamento para quase tudo, né? Esses casos de impotência, primeiro a gente tenta evitar, uhum, né? Quando a gente usa a tecnologia robótica, a gente diminui drasticamente o risco dessas complicações, né? A
diminui o risco de impotência sexual, diminui o risco de incontinência urinária. E havendo algum problema, nós temos hoje as medicações, os estimulantes, o pessoal chama de estimulante, Aham. mas são vasodilatadores, seja via oral, existem as terapias injetáveis, São os azulzinhos iniciais, depois azulzinhos foi... Vai iniciais. mudando um pouco. terapia injetável intracavernosa, né? São injeções que a gente faz no pênis Uhum. para conseguir ter ereção. E existe a prótese, né? Tem Uhum. próteses diferentes para você usar, prótese semi-rígida, prótese inflável. Uhum. Claro que esperamos não ter que passar por mais um procedimento, mas é Procedimento, importante né? saber que A tem como prótese resolver. tem uma boa, André, que você pode brincar um pouquinho, que você pode fazer tipo parafuso, né? Você pode mudar um pouco. Não é, Felipe? Não dá Tem pra fazer piadas até, né? fazer uns É. desenhos animados aí? Como é que... Ai, ai. Olha, a maior parte dos pacientes fica muito satisfeita, viu? Aí, ó. Uma cirurgia de prótese bem indicada Uhum. Eu tinha... deixa casais felizes. Sim. Eu formei, André, em Vassouras, né, em Rio de Janeiro, e o nosso, né, e na época tinha um dono, a faculdade já é falecido, ele tinha quase seus 90 anos, né, e reza a lenda que ele fez, colocou e ficou muito satisfeito, né, e Sim. estava com seus 90 anos, colocou e estava tudo certo, Tava tudo bem, bem. tava de boa ali. Filipe, a gente está falando de impotência, né, com a cirurgia. É lógico, tem diferença aberta por vídeo e por robótica, né? Qual que seria, assim, a probabilidade da pessoa ter impotência em cada um desses, da técnica cirúrgica escolhida? É, os dados variam muito, porque os trabalhos são heterogêneos e normalmente isso vai variar principalmente de acordo com o paciente. Basicamente, é uma taxa de 50% de impotência. Certo. Para o paciente, em média de 50 e poucos anos de idade, conforme vai avançando a idade, aumenta o risco de impotência. Uhum. E isso vai seguindo 60% para 60 e poucos anos de idade, 70% para 70 anos de idade. Aham, Esse é o risco de impotência pós-tratamento. aham, Na laparoscopia não tem tanta diferença, né? Porque a gente consegue tentar fazer uma cirurgia preservadora, tanto na técnica aberta quanto na laparoscópica, né? Na cirurgia robótica, você tem uma precisão que te permite realmente preservar tecidos que você não preservaria. Então, e a manipulação é menor, né? uhum. Tendo uma manipulação menor e mais delicada, não só a taxa de impotência vai ser menor, mas o tempo para o paciente recuperar a potência também vai ser menor. Uhum. Isso, quando Porque recupera também, né? A pessoa recupera, ela pode ter 50% de impotência, a gente fala isso porque senão a pessoa desiste Desanima, de fazer a cirurgia. Não, e depois vai Mas depois recuperando, você isso logo no recupera pós-operatório imediato, né? existe uma parcela dos pacientes que vai demorar até 12, 18 meses, né? 1 ano e meio para Aham. poder recuperar a potência, Aham. né? Uhum. É claro que tem aqueles que vão ter o problema permanente, Aham. mas dentro desse período ainda tem uma boa taxa de melhora da função. Muito a ver isso, né? Com a idade, comorbidade, se é diabético, se é hipertenso, se tem, Exato. faz atividade física, obeso, assim, vai aumentando o risco, né? E ao contrário, A melhorando. cirurgia robótica melhora drasticamente aí essas estatísticas, né? Para menos de 30% de impotência. De novo, isso varia muito Hoje conforme... melhorou bastante. melhora muito. Isso Então, depende muito Você estava falando da aberta, que é 50%. Né? Vai ser aberta. A robótica tem uma taxa bem menor, só que isso vai variar de acordo com o estudo que é feito com aquela população e normalmente é muito heterogêneo, né? Então, vai depender se o paciente já tem algum grau de impotência. É claro que a cirurgia não vai melhorar. Uhum. Sim, Você sim. pode piorar ou não. Ter fumado, né? O sedentarismo, obesidade, tudo isso, diabetes, pressão alta, tudo isso piora a potência, né? Então, são fatores que vão agir em conjunto Uhum. para ter uma piora. Então, o contrário também, os cuidados com a saúde vão fazer com que você tenha um resultado melhor depois da cirurgia. Né? E, Felipe, como é que está hoje nosso estado na parte privada, na parte pública e para o atendimento dos pacientes na parte cirúrgica? Tecnologias, acesso à robótica, como é que nós estamos hoje em Mato Grosso? Hoje, Mato Grosso tem 3 robôs cirúrgicos
um no Hospital Santa Rosa, um no Hospital São Mateus e um no Hospital do Câncer, né? Ainda hoje a cirurgia robótica não é incorporada no hall da ANS e nem nas cirurgias do SUS. Já tivemos notícia de que vai ser incorporado ao SUS, né? Isso é uma notícia espetacular. Isso é Sim. muito bom, isso é né? verdade. O O SUS vai ser a maior fonte pagadora do país em tudo. Essa é a, tanto nas parcerias público-privada quanto público-exclusiva, né? Sim. Porque a gente está vendo a dificuldade hoje dos... O caminho está indo para aí, né? Para esse lado. Mas isso vai... essa foi uma notícia muito animadora, né? Acho que a robótica já revolucionou o tratamento do câncer de próstata, mas agora isso vai ficar ainda mais acessível. Sim, né? e comparativo com a mama, né? É o principal tumor do homem, né? Afetando E a maioria dos tumores são de próstata. eu vejo assim, para o mastologista é mais fácil, a gente não utiliza tanto robótica porque eu falo cirurgia de superfície. Né? Verdade. A mama você faz parte da externo, você não tem que entrar ali, não está próximo de nenhuma estrutura vital, digamos assim, né? A não ser a vascularização da região, mas é fácil de você fazer uma cirurgia aberta para a mama. Agora a próstata não. E quem faz cirurgia de próstata, André, vê a dificuldade que está dentro da pelvis, no fundo. Você tem assim um campo cirúrgico, que é a visão do cirurgião, ela é muito restrita quando você faz. E a robótica ajuda bastante, Felipe. Eu vejo hoje aqui no Mato Grosso, a maior parte das cirurgias que eu tenho percebido de robótica é a urologia que está fazendo. Acho que é mais de 90%, certeza. Eu acredito que seja isso aí mesmo. Casou com uma luva, robótica e urologia. Sim. A robótica surgiu assim, nos Estados Unidos com outro motivo, né? Eles fabricaram aquilo lá para usar para cirurgia torácica, cardíaca. E a gente brinca, né? O pessoal, o fabricante lá da Stratton, eles brincam que eles miraram no coração e acertaram na próstata. É verdade. Que ele é pouco usado nos outros, né? Assim, é menos usado. Não sei como é que está na cardíaca. Que o benefício da robótica na cirurgia de próstata é muito grande. Isso mudou completamente o tratamento cirúrgico. Sim, era muito difícil, muita sequela, sangramento excessivo, né? É uma cirurgia que tem um risco de sangramento grande, né? É uma região de difícil acesso, a visualização é difícil. E é difícil, inclusive, para você treinar um urologista a fazer a cirurgia, né? Por conta dessa visualização. Não enxerga, né? Só quem está operando que enxerga. Porque a gente aprende assim, você observa, ajuda... Aí você está observando, você não está vendo o que a pessoa está fazendo, né? Você fala assim, não estou vendo o que está fazendo. Não é difícil aprender. A retirada também é difícil no final, né? Que a extração da próstata, quando é aberta, é difícil. É mais então, difícil também. É tudo difícil, né? É tudo difícil. Na verdade, quando vem evolução, você olha para trás e fala, nossa, como é difícil fazer daquele jeito, né? Eu vejo, hoje, Felipe, a gente está na época da IA, da robótica, né? Eu, na minha visão, tá? Eu acredito que daqui a um tempo não vai ter nenhum cirurgião mais, tá? Porque a gente então estamos treinando o robô para ele fazer essa cirurgia. Na minha visão, daqui a um pouco ele vai fazer ela sozinho. Da mesma forma que hoje a Tesla tem um carro autônomo. No começo, você ficava ali, o cara pisa no acelerador, no freio, lê placa. Hoje, você já treinou o carro, ele guia sozinho. Você entra dentro do carro, dá o destino e ele te leva. Eu acredito que a robótica, daqui a uns anos, você só fala, olha, cirurgia tal, assim, assado, ela vai escanear, ela vai entender como é que o Dr. Felipe opera e vai fazer a cirurgia, viu? O caminho é esse. Eu acredito que vai ser isso. Na verdade, já vinha sendo desenvolvido um programa para reconhecimento de tecidos. Essa é a maior dificuldade para a automação da cirurgia robótica. Reconhecimento, né? O que é próstata, o que não é, o que é nervo, o que não é. O que é nervo, o que é vaso, o que é face endopélvica, o que é gordura. Esse reconhecimento das estruturas, da anatomia, ainda não é muito bem desenvolvido. Né? É um software que vinha sendo desenvolvido, a produção parou por um tempo, mas logo mais eles devem retomar essa... Se for de autônomo, lembrei esse fim de semana conversando com um colega que foi para os Estados Unidos
e num congresso, uma dermatologista, e pegou um Uber. Chegou o Uber sem, Sem sem ninguém, motorista. ela filmou. É muito interessante, assim, a evolução. Falei, e Evolução. agora? Vai entrar e foram, né? E chegou bonitinho, Deu certo. entendeu? Se ela Não, tá mas aqui. filmando assim nos cruzamentos, tava numa velocidade boa no cruzamento ali vindo o carro. É estranho demais, né? A gente tem que confiar lá e o volante sozinho, assim, para lá. Então, eu vi isso também, André, que parece que eles vão fazer esse caminho autônomo de Miami a Orlando. Uhum. Vai ter um trecho que não vai ter Nada nada de humano, vai ser só é via inter- IA e autonomia mesmo, né? eu acho que a gente está caminhando mesmo, né? A Cirurgia robótica vai é o ser caminho assim. na medicina é o caminho que está É o tá caminho. seguindo. Lógico que vai ter sempre o homem lá, mas é, a maioria das situações ou iniciais vai ser pela máquina mesmo, Sim, tranquilo. sim. E lá Maior parte dentro do atendimento vai talvez ser pela seja máquina. mais o homem, não sei, eu acho que vai mudar mesmo. Muda sim. Felipe, e aquele tumor mais avançado? Qual que seria o tratamento assim? Você fala assim, olha, esse não dá para fazer cirurgia. Qual seria aí a alternativa para esse tipo de tumor? Que eu acredito que a gente pega isso também, né? Uhum. Ainda hoje, para o câncer de próstata, nós não fazemos cirurgia citorredutora, né? Que é quando você tem um tumor metastático, já espalhou para outras partes do corpo. Diferente de um tumor de rim, por exemplo, em que você vai ter benefício fazendo a cirurgia, Diminuindo o tamanho do tumor, né? no câncer de próstata isso ainda não se provou benéfico. Uhum. Então, quando o paciente tem um tumor muito avançado, metastático, a, a cirurgia já não é mais uma opção. Mas ele ainda pode sim fazer esses outros tratamentos, né? O principal vai ser o bloqueio hormonal, né? Ele pode ainda usar a radioterapia. Em algumas situações, você pode usar até a radioterapia para essas metástases ósseas, né? Sim, Isso não sim. teria um intuito curativo, mas Aham. melhora muito o sintoma do paciente, né? O principal local de metástase do câncer de próstata é no osso. A gente Uhum. consegue, André, aumentar a sobrevida nesse caso, né? Só com bloqueio hormonal? Ou geralmente você, como oncologista, você entra com quimioterapia também? Que você sugere? Hoje nas doenças avançadas mudou bastante, né? Da próstata, principalmente com os bloqueios hormonais, que é a fase inicial. A grande maioria responde a essas manipulações. E aí hoje, historicamente, se tinha os bloqueios, começaram com os orais, que era um bloqueio só local ali, depois um bloqueio total, que bloqueia o estímulo testicular ali e zera os hormônios, né? E aí surgiram novas medicações para esse fim cada vez mais avançadas e caras, né? Geralmente, quando são lançadas novas medicações, Sempre vai ficando mais caro. a tecnologia vai melhorando a sobrevida, a qualidade de vida do paciente e tem obviamente um custo, mas assim, avançou muito realmente do que a gente tinha, que tinha muito efeito colateral, os tratamentos iniciais, que era o DS lá, tinha ginecomastia, dor, Hum. às vezes tinha que irradiar a mama para não ter, masculina, para não ter esse efeito colateral. Então hoje está muito mais fácil aí. E quando. E aí, normalmente, esse ciclo dura muitos anos, assim, do paciente que tem metástase. Por exemplo, o paciente hoje que está assistindo aí tem o diagnóstico de um tumor com metástase, ou seja, espalhou para outro órgão, foi principalmente o osso. Uhum. Óbvio que entra em desespero, mas pacientes ficam muitos anos, 5, 10 anos, com as novas drogas que têm entrado, mudança, não responde a um tratamento ou para de responder, troca de medicação, até que chega um momento que, na maioria das vezes, não responde mais a esses hormônios, essas manipulações hormonais. Aí é que passa para a fase da químio. E hoje a gente tem outro avanço, que é a medicina nuclear, que entrou na fase de tratamento também. Assim como a medicina nuclear faz o PET, cintilografia óssea, já fazia tratamento de iodo para tireoide, Aham. para próstata também entraram novos medicamentos radioativos que são injetados para agir nesses pontos aí. Então, tem muitos pacientes que começam, às vezes, com esses bloqueios, passam para
a medicina nuclear e só depois que vai se expor à químio, porque é a que mais dá efeito colateral, debilidades. Então, normalmente, a gente poupa o paciente ao máximo aí para tentar deixar como um recurso mais final de tratamento. Isso é importante, isso que você colocou, André, porque é o que a gente chama de paliativo. Muitas vezes você não tem mais a chance de cura, né? É muito difícil, existe, mas ela é muito difícil. Mas você prolonga por anos e anos a vida desse paciente e dá qualidade de vida também, né? A partir do Sim, momento que você estabiliza o tumor, ou seja, ele não cura, mas ele não cresce mais. A pessoa vai viver normalmente, ela só tem que fazer realmente, ir lá na clínica, fazer o tratamento, e é o que a gente tem visto, né? É o que a sim. gente tem visto. E pacientes vivendo bem, Vivendo bem. óbvio que vai ter um ou outro efeito colateral, mas vai prolongar a vida, vai conseguir fazer as atividades de trabalho, atividade física, com alguma restrição, e segue a vida, né? Segue o tratamento, né? Prolongar com qualidade de vida, né, André? Exato. Isso é importante, né? Exatamente. O cuidado médico e multidisciplinar ao redor, né? Faz a Aham. diferença. Felipe, eu sei que a gente em consultório a gente tem várias histórias, né? Eu falo como mastologista, oncologista, urologista não é diferente, né? Tem alguma história assim de paciente seu, né? Até de tratamento de câncer de próstata mesmo, que te chamou a atenção? Você falou assim, não, esse foi um pouco diferente, né? Foi assim, foi uma coisa meio diferente. Tem algum que você lembra assim, você fala, puta, Luciano, esse aqui a gente pensou que ia ser de um jeito, acabou sendo de outro. Tem um caso de um paciente que eu operei até recentemente, né? Nós fizemos a cirurgia robótica para o câncer de próstata e ele tinha um tumor de retroperitônio, que Uhum, estava Uhum. bem próximo ali da próstata, né? Próximo entre a próstata e a bexiga. uhum. Era um tumor esquisito, parecia com uma imagem esquisita ali, e a gente falou, bom, tem que Vem enfrentar, aqui, não tem vamos jeito. embora, Tem né? que Vamos entrar, Vamos né? embora. embora. Assim, bom, não sei o que que é isso, mas a gente foi lá, operamos a próstata, retiramos esse tumor, já fizemos a ressecção, né? Felizmente foi bem mais tranquilo do que eu esperava, Aham, mas o paciente teve um resultado muito positivo, a gente ficou muito apreensivo, né? aham. Falou, o que que é isso? Tal, é um sarcoma de útero, o que que é? Mas, enfim, depois veio o resultado do anatomo patológico, tal, e o paciente ele tá E em não, acompanhamento e oncológico, tá não tudo bem. era, né, Felipe? Na hora a gente É, assusta. Isso é uma coisa que livro não ensina e a gente não fala. Porque muitas vezes a gente, como cirurgião, e como oncologista também, André, a gente faz o planejamento, você conversa, você pergunta, faz Uhum. pré-operatório, faz exame, mas na hora que você coloca na prática, que você começa a operar, acontecem coisas que muitas vezes Muda. não estavam ali no que você tinha planejado, é, no seu planejamento cirúrgico. Aí vem a experiência do cirurgião, né, Felipe? é, Porque a mudança da estratégia, ela acontece. Então, quando a gente conversa sobre cirurgia, a gente fala das possibilidades de como vai ser a cirurgia. E muitas vezes o médico ele coloca também o que pode dar errado, porque são situações que a gente não espera, mas pode acontecer. Então, a gente já fala, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Não significa que vai acontecer, mas realmente pode. E a estratégia é isso: você tem que dominar a técnica cirúrgica, entender de anatomia e, às vezes, mudar a estratégia. tem que ter jogo de cintura Tem na que hora da É, ter. cirurgia. é como um piloto no voo, né? A mesma Acontece, coisa. acontece alguma intercorrência, uma mudança de tempo, vai ter que estar treinado para isso, né? É o que realmente acho que a residência forma, depois um tempo de seguindo um cirurgião mais experiente, que acho que acaba dando mão, né? Esses dias, André, a Dani estava perguntando para mim, falou assim, Dani é minha esposa, né? Quem não conhece, a Dani é minha Uhum. esposa. Ela estava perguntando, mas como é que você é tão calmo? Você faz uma cirurgia tão, né, grande? Eu acho que a primeira coisa, quando eu paro para pensar assim, é lógico, a gente tem que ter o que a gente chama de inteligência emocional. Você é o piloto ali da nave. Então, assim, se você se Uhum. desesperar, imagina o restante da tripulação, né? Exatamente. Todo mundo, se você é o piloto, está desesperado, imagina o restante. Mas para você ter esse controle emocional,
vem primeiro de você ter o seu controle técnico. Você tem que, É. você tem que ter muita experiência naquilo que você está fazendo. Sim. E, evidentemente, a experiência ela vem com o tempo também. Quanto mais tempo de voo, quanto mais cirurgias você faz, maior a sua experiência. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né, eu falo para vocês aí que estão escutando, na vida e na cirurgia e na medicina, a gente tem que ter o que a gente chama de bom senso. A gente Uhum. saber até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode ir. Então, assim, não é hora de ser herói, não. Fala assim, vou mais um pouquinho, porque se passou da sua capacidade técnica, melhor Exato. você, né, parar por ali, tentar uma E outra alternativa. exatamente, quanto mais tempo a gente fica na medicina, mais você já viu os efeitos colaterais, riscos, complicações, cada vez você fica mais cauteloso, Mais né? Assim, cauteloso. desindica um monte de Aham. coisa. Você falou histórias, eu estava pensando que você ia perguntar de histórias engraçadas. Tem um monte, né? Não, não. Tem uma do pai do Felipe, né? Que ele me conta, Que também é é urologista, né? Também urologista. é urologista. Acho que ele já. Que o filho foi levar o pai, já meio de idade, um pouquinho de esquecimento. Aí deixou o filho lá. O filho deixou o pai lá no consultório, foi fazer as coisas e ia voltar para buscar. Aí colocaram o senhor por atendê-lo, atendeu, fez o exame, fez o toque, fez tudo. Voltaram para a recepção com o senhor. E aí, quando o filho chegou para buscar, estava todo mundo, aquela confusão, rindo. Ele saiu, ficou lá na recepção balançando. Cambada de FTP, né? Botando o dedo no dos outros e ficou lá repetindo aquilo várias vezes. Eu acho que espantou a clientela, hein, André? Desse dia, acho que não Aquele teve dia mais ninguém nenhum mais, cliente, depois não. disso aí, todo mundo. Acabou o cliente O aí, doutor né? não vai ter exame Ninguém mais nenhum fez agora. exame naquele dia. Não, o Mas Felipe também, o Felipe tem deve essas ter histórias muitas aí, histórias, né, né? Felipe? Tem uma também, assim, para quem não conhece, o urologista é o que mais tem história para contar, né? Depois vem o ginecologista, mas o urologista é campeão. Tem um também a mesma coisa, né? Inclusive foi seu pai também que contou essa história. Ele é o contador Ele é o de histórias, contador né? de histórias. Seu pai é um excelente contador de Ele tem uma história. memória absurda. Que no consultório, toda vez que vai fazer o exame de próstata, dá uma trancada na porta, né, André? Você lembra? Lembro dessa Aí história. tranca a porta e a hora que tranca a porta faz um barulho. Aí entrou o paciente, o próximo entrou, aí ia fazer o exame de próstata, aí o seu pai ia à porta, ia trancar a porta e falou, doutor, faz um favor para mim. Foi o que fez. Não, deixa a porta, não precisa trancar não, deixa ela sempre chavear. Mas por quê? Não, toda vez que a gente escuta o barulhinho da chave lá fora, a gente sabe que vai fazer exame de próstata, deixa para eu sair daqui tranquilo, senão eu tenho que sair com a cabeça. São histórias de urologista, viu? Mas sempre tem, né? Quando a gente vai dar Sempre. aula de prevenção, falando de próstata, sempre coloca aquelas charges que tem sobre isso. Tem um monte, né? Tem várias. É muito Mas interessante. não pode deixar de fazer seu exame de próstata. Não deixa, exatamente. Isso é a uma brincadeira só para alegrar o... a gente alegrar um pouquinho, né? É isso que faz com que o homem não vá, né? Exato. Mas, como o André falou bem no começo aqui, Felipe, a gente não está lá para ter prazer, não. Está lá para Exato, realmente exato. fazer exame de próstata e tudo mais, né? Mas Exato. a gente comentou que o preconceito tem sido vencido. Essa é a forma de alguns homens, né, se livrarem do preconceito. Se lidar de forma leve. É isso aí. Tem homem que brinca no O consultório. brasileiro é fala, muito criativo, né, Felipe? É. Acho que na Europa, americano não brinca tanto assim. A gente aqui é bem criativo com Muito. com as histórias. Acho que o brasileiro é o que mais tem isso aí. Acho que os outros... Tem bastante. americano também tem essas piadinhas. Tem também, né? André, estamos chegando Então- naquela fase difícil do programa, né? Chegando no finalzinho aqui. Exatamente, chegamos. Você que assistiu a gente até agora, gostou, curta, compartilhe. E estamos aqui com o Dr. Felipe. E eu gostaria que você desse uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, um recado aí, principalmente na prevenção aí. Bom, como a gente comentou, a prevenção do câncer de próstata passa por hábitos de vida saudáveis, principalmente, né? Controle do peso, praticar atividade física, ter uma alimentação equilibrada, né? E fazer os exames regularmente com o urologista, né? É importante que a família
incentive o homem a cuidar da saúde, né? Muitas vezes é a esposa ou é o filho, a filha que leva o paciente no consultório, então esse incentivo é muito importante, né? Então não deixe de De acompanhar, fazer a prevenção, né, fazer a Felipe? prevenção. Legal. Eu vejo aí, André, eu também penso, igual falei, Felipe, vocês homens que estão nos ouvindo, nos assistindo, mulheres também, falem com o marido de vocês. A gente sempre procura trazer informação aqui, uma informação de qualidade, de uma forma simples para vocês entenderem. Mas é um tema importante. Quando a gente fala de câncer de próstata, a gente está falando do principal câncer que mata os homens hoje, não só no Brasil como no mundo. A estatística, né, a perspectiva de novos casos agora em 2025 chega a 70 mil novos casos de câncer de próstata, e grande parte desse diagnóstico, muitas vezes esses pacientes eles já são na fases avançadas e não tem como mais fazer a cura. Então, você, homem, acima dos 50 anos, ou se tiver histórico familiar, ou se for da raça negra acima dos 45 anos, procure um urologista, faça seu exame de próstata. É um exame rápido, pode realmente incomodar, mas não é isso que traz e vai salvar a sua vida. Então, eu quero que você que está assistindo a gente, se não fez seu exame, aproveita o Novembro Azul aí e faça seu exame de próstata. É isso aí. Obrigado, Felipe, mais uma vez aqui no podcast, trazendo essas informações aí muito importantes. Obrigado, Luciano. E é isso aí, acho que as mensagens principais é de esperança, diagnóstico precoce, tem chance de cura de mais de 90%, 95%, e aí, justamente, o motivo que a gente está aqui. Faça seus exames preventivos, as informações foram dadas, algumas brincadeiras, Isso. mas o papo é sério. O diagnóstico precoce, a prevenção salva vidas. E até o próximo episódio do nosso podcast. É isso aí. Grande abraço.